Deus, e dentro dela uma palavra que o Senhor colocou no meu coração para este tempo, principalmente onde a nossa sociedade está desvirtuando e aquilo que eu tenho desde quando criança sobre o que é prioridade nas nossas vidas. E eu queria fazer uma pergunta para você: o que tem sido prioridade na sua vida? O que você tem colocado em primeiro lugar na sua vida? Eu disse nesta manhã que estaria usando um texto. Não vamos trabalhar o texto, mas o significado desse texto dentro do Antigo Testamento. Porque quando nós olhamos para o Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Mateus, no capítulo 6, verso 33, ele vai dizer para nós assim: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. E essas coisas ali, naquele contexto de Mateus 6, é o que ele disse anteriormente, com respeito à comida, com respeito à vestimenta, com respeito à moradia. E Jesus então dá essa aula para os seus discípulos e para a multidão que o cercava. E dentro dessa premissa de buscar em primeiro lugar, se eu busco em primeiro lugar, isso se torna para mim o quê? Prioridade. E eu preciso aprender o que realmente é prioridade e o que precisa ser honra. Quando Jesus está falando para os seus discípulos dessa prioridade, ele está falando de honra. É colocar Deus em primeiro lugar. Não é à toa que quando ele foi indagado sobre a lei, ele fez um resumo da lei em 2 grandes mandamentos. Mandamentos importantes, que o primeiro dele é amar a Deus em primeiro plano, ou seja, amar a Deus acima de todas as coisas. Mas ele disse: o segundo é semelhante a este: você deve amar o seu próximo como você ama a si mesmo. É isso? Então veja bem, mais uma vez nós notamos Jesus Cristo trabalhando a prioridade. E a Bíblia fala da história de um rapaz, que eu queria não adiantar o contexto dessa história, mas está lá em Crônicas, segundo livro das Crônicas, no capítulo de número 24. Segundo livro das Crônicas, no capítulo de número 24. Vai contar para nós a história de um rapazinho, que, aliás, no começo ele não era um rapaz, uma criança. Mas o que acontece quando eu não coloco Deus, eu não ponho Deus em primeiro lugar? O que acontece comigo quando eu não honro a Deus como ele deveria ser honrado? Olha o que diz a Bíblia Sagrada. Dá uma olhada perto de você, se tem alguém sem a Bíblia. Se tiver alguém sem a Bíblia, você chega perto. Você pode abrir aí a Bíblia física ou também no seu smartphone, se você tem aí, correto? Pode ficar à vontade, mas abra comigo em Crônicas, segundo livro das Crônicas, capítulo de número 24. E diz assim o início deste capítulo. Vamos ler apenas os versículos iniciais e vamos procurar entender todo este contexto. Na versão que eu tenho em minhas mãos diz assim: Joás tinha 7 anos de idade quando se tornou rei. Reinou 40 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Zíbia, ela era de Berseba. Joás, olha o versículo de número 2: Joás fez o que o Senhor aprova enquanto viveu o sacerdote Joiada. Este escolheu para Joás 2 mulheres e ele teve filhos e filhas. Veja bem, eu queria que você guardasse isso com você. Versículo 2: esse menino, Joás, fez o que o Senhor aprova. Porém, enquanto viveu o sacerdote Joiada. Eu fiz questão de colocar no nosso boletim neste dia uma síntese, né, sobre este rapaz e o que aconteceu. Eu queria trazer algumas informações. Vamos começar pelos seus ascendentes. Ele então, agora aos 7 anos, aqui,
ele entra então para essa ala de rei. Mas se nós olharmos antes dele, a sua própria, vamos dizer, tia-avó, Atalia era rainha. Atalia era mãe de Acasias. Acasias também foi rei antes de Joás. E antes de Acasias, Jorão, seu pai, foi rei. Antes de Jorão, Josafá. Eu quero ir só até em Asa. Mas o que me chama a atenção é o fim que cada um destes homens teve. Enquanto da sua morte, um fez o que era reto aos olhos do Senhor, buscou ao Senhor, viveu na presença dele, e quando ele foi enterrado como os textos anteriores vão dizer, que eles foram enterrados lá no sepulcro, ou sepultados na cidade de Davi. Alguns com honras, outros sem honras. E Joás agora então entra em cena. 7 anos de idade, começa a reinar, como a gente leu no versículo de número 1, 40 anos ele reinou. Nós estamos aí. Mas qual é esse contexto? Joás foi um milagre, queridos. Um milagre de Deus para a nação. A princípio aqui. Um milagre de Deus, ele, que poderia ter sido morto também como seus outros irmãos foram. Só que a esposa do sacerdote Joiada, e o nome dela eu coloquei aqui, não estou encontrando, mas a esposa dele, Joseba, encontrei. Joseba, ela era filha também do tio de Joás. E ela, como esposa de Joiada, mulher do sacerdote, pega essa criança então, porque a tia Atalia mandou matar todos da família real, para quê? Após a morte de Acasias, para que ela fosse a rainha, para que ela reinasse. E então, pelo amor de Deus, à família, Deus poupou Joás. E por 6 anos, ele ficou escondido em uma câmara. A empregada dessa mulher, chamada Joseba, ela então cuidou e criou essa criança. 6 anos. Aos 7 anos, dentro de todo o contexto bíblico, nós vamos ver então que este homem chamado Joiada entendia de Deus que quem era rei na verdade, quem deveria ser rei, era Joás e não essa mulher, Atalia, porque ela, como parente que tinha os seus vínculos com Acabe, ela não amava Deus, pelo contrário, ela adorava ao Deus Baal, a outros deuses, fazia sacrifício a esses deuses. E este homem sabia que Deus tinha um propósito com o povo de Israel, assim como Deus tem um propósito na sua vida. Mas existe para nós algumas condicionais dentro desse tempo, dentro desse contexto de servir ou deixar de servir a Deus, de colocá-lo em primeiro lugar ou não. E o que nós começamos a entender na vida deste menino, e o versículo 2, quando eu disse para os irmãos aqui, os amigos, ele, início do capítulo 2, começa dizendo: fez o que o Senhor aprova. Mas ele só fez isso enquanto este sacerdote, chamado Joiada, ele estava vivo. Continue o texto comigo, versículo de número 4. Algum tempo depois, Joás decidiu fazer reparos no templo do Senhor. Ele reuniu os sacerdotes e levitas e lhes disse: vão às cidades de Judá e recolham o imposto devido anualmente por todo Israel para fazer reparos no templo de seu Deus. E ele assim fez. Inicialmente os sacerdotes e levitas, eles não fizeram, eles não agiram, eles não foram. E ele chega perto de Joás e fala assim:
carregada. Você continuando a ler o texto, você vai ver. Ele chega para Joiada e fala assim: olha, eu já dei ordem, o seu pessoal ainda não foi. Ele convoca Joiada, olha o versículo de número 6. O sumo sacerdote lhe pergunta: por que você não exigiu que os levitas trouxessem de Judá e de Jerusalém o imposto determinado por Moisés, servo do Senhor, e pela Assembleia de Israel, para a tenda da Arca da Aliança? Sabe por quê? O que a Thalia tinha feito? A Thalia tinha feito um saque. Olha só o contexto. A Thalia, aquela mulher ímpia, e seus filhos tinham arrombado o templo de Deus e tinham até usado os seus objetos sagrados para cultuar os Baalis. E aí sim, agora os levitas foram lá e começaram a trabalhar. Puseram na porta do templo lá, vou usar aqui um caixote, um objeto, um cesto para recolher as ofertas. E o povo foi impulsionado, foi levado por Deus Todo-Poderoso a contribuir. A Bíblia diz que eles contribuíram, que o que eles contribuíram deu para fazer toda a obra do templo, e ainda teve as sobras que trouxeram até o sumo sacerdote, e aí ele fez utensílios com ouro e com a prata que estava ali diante do rio. Alguns pontos importantes. A obra do Senhor esteve marchando. Deus esteve em primeiro lugar quando Joiada ainda era o sumo sacerdote. Quando nós olhamos caminhando para o final do capítulo, na metade do capítulo de número 24, versículo de número 13, diz que os encarregados do trabalho eram diligentes, garantiu assim o progresso. Mas o versículo seguinte, na sua parte final, vai dizer que enquanto Joiada viveu, versículo de número 14, sua parte final, vai dizer assim: enquanto Joiada viveu, holocaustos foram apresentados continuamente no templo do Senhor. Versículo 15: Joiada morreu com idade avançada, com 130 anos. Foi sepultado com os reis na cidade de Davi, em atenção ao bem que lhe havia feito em Israel, em favor de Deus e do seu templo. Joiada não era rei, ele não estaria sendo sepultado, então, onde ele foi sepultado, na cidade de Davi, junto com os reis, mas pelo que ele representou, pelo que ele fez por Deus e também pela obra, no sentido do templo, ele foi como que, abre aspas, homenageado. E com a sua morte, então, é o seu filho, e se você continuar lendo, vai dizer que depois da morte de Joiada, os amigos de Joás, os líderes de Judá, foram conversar com Joás e começaram a mudar o pensamento de Joás. Joás então larga o primeiro, deixa Deus, porque Deus então agora não é mais prioridade por causa da fala dos amigos. Enquanto Joiada estava ali, era o seu conselheiro, ele entendia. Joiada morre. A Bíblia diz que os líderes vêm conversar com ele, reverenciam ele. E o versículo de número 17, 18 diz: então abandonaram o templo do Senhor, o Deus dos seus antepassados, e prestaram culto aos postes sagrados e aos ídolos. Por culpa deles, a ira de Deus veio sobre Judá e sobre Jerusalém. Deixa eu falar. A gente até costuma brincar. Se com Jesus não está fácil, sem Jesus, como fica? E aqui é um desafio para mim e para você. Deus tem sido
prioridade na sua vida? Deus tem ocupado o primeiro lugar na sua vida? Ou o primeiro lugar na sua vida, quem ocupa é o seu marido, ou a sua esposa, ou o seu emprego, ou o seu filho, ou o seu pai, ou sua mãe? Na semana passada, a Sara foi muito especial quando ela trouxe o próprio Jesus falando: olha, quem não deixar pai e mãe por amor de mim, não é digno de mim. Queridos, isso eu falo com cada um que aqui está de cadeira. E eu tenho aqui uma mulher que é prova disso. Quando nós estávamos ainda, nós namoramos já há 26 anos, mas quando nós estávamos no início do nosso namoro, eu fazendo a faculdade, fazendo teologia, e sabia do chamado de Deus para a minha vida. Eu sempre falo isso para os meninos e meninas: namorar é bom, mas toma cuidado. Namora muito tempo não, começa a ficar perigoso. Eu disse para ela: se o nosso relacionamento atrapalhasse o meu relacionamento com o papai, eu escolho ele em vez dela. E muitas pessoas não têm essa capacidade, talvez o medo. Querido, Deus precisa ser prioridade nas nossas vidas. Não é quando também o seu filho fala: ah, você não me ama. Ama, mas não significa que ele é a primeira coisa da sua vida. Primeira coisa, o primeiro lugar na sua vida, a honra tem que estar com Deus. Anota isso com você e coloque isso em prática. Enquanto Joás estava servindo a Deus, enquanto Joás estava em obediência à lei, servindo a ele, as coisas iam, abre aspas, de vento em polpa, fecha aspas. A hora que ele começou a se desviar pelas conversas dos outros líderes, quando ele deixou se levar pela conversa dos outros, a Bíblia diz que ele parou de honrar a Deus, parou de sacrificar a Deus, e agora ele estava prestando culto a outros deuses, como está no versículo de número 18. Prestaram culto aos postes sagrados e aos ídolos. Mas sempre Deus levanta um homem, uma mulher, para vir para você e falar assim: filho, acorda! Volta para os braços do Pai. E Deus usa então o filho de Joiada. O nome desse rapaz é Zacarias, versículo de número 20. E ele então se coloca diante do povo e ele faz uma declaração para aquele povo. Observe que diz a palavra de Deus no versículo de número 20, que Zacarias se colocou diante de todo o povo e disse: isto é o que Deus diz, porque vocês desobedeceram os seus mandamentos, vocês não prosperarão, já que abandonaram o Senhor, Ele também os abandonará. Queridos, não sou eu, mas a Bíblia diz que a horrenda coisa é cair nas mãos de Deus. Joás não gostou dessa palavra. Eu sou o rei, não está na Bíblia, ok? É como se ele estivesse dizendo: eu sou o rei, quem é você para falar desse jeito? Ele era agora o sacerdote, o seu pai, o sumo sacerdote, havia morrido. E ele então é a boca de Deus para falar com o povo: vocês estão errados, voltem ao primeiro amor, voltem ao princípio, coloque quem precisa estar em primeiro, honre a quem precisa ser honrado. Mas sabe o que Joás fez? Se você continuar lendo a Bíblia, você vai ver que Joás mandou matar este jovem chamado Zacarias no pátio do templo. Versículo 21. Alguns conspiraram contra ele por ordem do rei. E quem era o rei? Joás. Por ordem do rei, diz a Bíblia, apedrejaram-no até a morte no pátio do templo do Senhor. E o que me chama a atenção é que o próprio escritor diz que
Joás, o rei, ele não levou em conta que o pai desse rapaz, Zacarias, seu pai Joiada, o ajudou em muito. Ele estava vivo porque ele, junto com a mulher dele, retiraram ele do seio da família para que ele não morresse e colocaram-no numa câmara. E durante 6 anos ele ficou ali sendo cuidado. Ele não levou em conta isso. E cá entre nós, pessoas mal agradecidas são as piores que a gente conhece, não é? Você faz tudo por ela. E a primeira oportunidade que ela tem de, abre aspas, passar a faca no seu pescoço, ela vai passar. Isso é muito triste. Joás então mandou matar esse rapaz. E a Bíblia diz que o final da vida deste menino, aos 47 anos de idade, não foi bom. Olha o texto. A Bíblia diz que os que conspiraram contra ele foram alguns reis. E no final de todo esse texto, vai dizer que este homem, chamado Joás, ele é morto. A Bíblia diz que quando o juízo foi executado, no versículo de número 25, quando os arameus foram embora, deixaram Joás seriamente ferido. Seus oficiais conspiraram aos amigos, abre aspas, amigos da onça. Se eram oficiais dele, deveriam ser amigos. Mas por que não foram amigos agora? Por que não protegeram? Porque eles viram que Joás tinha se voltado contra Deus e aqueles que eram de Deus. Joiada cuidou muito bem de Joás. E Joás foi capaz de matar o filho de Joiada, Zacarias. Só porque ele falou: ei, vocês estão errados. Convertam-se, voltem para Deus, abandonem este caminho. Ele vai levar vocês à perdição. Ele não gostou disso. E a Bíblia diz que os seus oficiais então conspiraram contra ele, porque ele tinha assassinado o filho do sacerdote Joiada e o mataram em sua cama. Versículo de número 25. Assim ele morreu, presta bem atenção, versículo 25, no seu final diz assim: assim ele morreu e foi sepultado na cidade de Davi, mas não nos túmulos dos reis. Olha que triste. Nem digno de ser colocado no túmulo dos reis ele foi. E aqui eu quero fazer um paralelo. Se eu ando com Deus, querido, eu vou trocar o túmulo pela casa. Eu vou morar na casa do rei. Eu sou príncipe e o rei é o Senhor. Jesus não é o príncipe da paz, não é isso? Ele é príncipe da paz, Pai da eternidade. É assim? Eu também sou príncipe, você é princesa. Amém? Então eu vou ficar aonde? Eu vou fazer esse trocadilho. Quando eu partir, eu não vou para o túmulo, mas eu vou para a casa do rei, porque eu andei nos caminhos dele. Joás não foi digno de ser colocado no túmulo dos reis, porque ele abandonou, ele deixou que Deus não fosse mais a prioridade na sua vida. E a minha pergunta é: daqui a pouco, quando você também partir, você vai estar junto do rei ou não? O que tem sido, apesar de Joás ter sido divertido, o que tem sido prioridade na sua vida? A quem você está honrando? Jesus é muito forte, queridos, quando ele fala em Mateus capítulo de número 15, ratificando aquilo que Isaías capítulo 29 diz. Isaías 29, 12, Mateus 15, 9,
é a mesma coisa. Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Veja bem, este povo me honra com os lábios, só o coração não. Eu preciso honrar a Deus, querido. Deus precisa estar em primeiro plano na minha vida. E o que tem sido prioridade na sua vida? Deus é prioridade. A sua carreira profissional é prioridade. Eu fiquei muito triste, ainda fico triste hoje, porque eu também precisei estudar. Todos nós precisamos, é o conhecimento aqui nessa terra. Mas a minha carreira profissional não pode me afastar de Deus e nem das coisas de Deus, querido. Não vou na igreja não, porque eu tenho prova amanhã, eu tenho que estudar. Vai para o culto, glorifica a Deus e fala assim: eu estou aqui, sou sábio, mas quando eu chegar em casa, em nome de Jesus, põe aquela matéria aqui dentro dessa cabecinha. Faça isso, querido. Os seus amigos que estão nos assistindo, faça isso também. Não vou na igreja não vou participar. Quando você coloca Deus em segundo plano, onde você gostaria de ser colocado por Deus? Você gostaria de receber de Deus o mesmo tratamento que você dá para Ele? Eu acho muito lindo a ilustração que usam quando é aniversário, né? Quando é festa e tem um bolo. Por exemplo, é meu aniversário e toda a minha família. E quando parte o bolo, as pessoas perguntam o quê? Para quem você vai dar o primeiro pedaço? Isso é honra, querido. Não adianta, maridão, não adianta você pegar o primeiro pedaço, dar para a filha, dar para a mãe, dar para a sogra. O primeiro pedaço, sabe para quem você deveria dar? É para a Dona Maria, para a mulher, sua mulher. Aí você vira para ela e fala assim: amor, eu não te dei o primeiro pedaço, mas todo o bolo é seu. Não adianta não, filho. Honra. Com Deus é a mesma coisa. Não adianta você dar a primeira parte para os outros e falar assim: Deus, o resto é do Senhor. Não é assim não. Pensou se Deus fizesse com você e comigo? Dá a primeira parte para todos e fala assim: agora o resto é seu. Não está na quantidade, está na qualidade. Entende? Você está entendendo o que o Espírito Santo quer dizer para a igreja? Não está na quantidade. A quantidade para Jesus, ela não tem significado se não estiver o seu coração inteiro ali. Não é o que Isaías disse, não é o que ele fala lá em Mateus? Eles me honram apenas com os lábios, mas o íntimo, a essência deles não estão comigo. Não está comigo. Então não adianta, querido. É aquela situação que Jesus estava no templo. Todos traziam seus sacos cheios e colocavam no altar. E de repente apareceu uma senhorinha lá, caminhando devagar, foi indo. E de repente ela jogou uma moedinha. Jogou lá uma moedinha e fez barulho. Todo mundo falou assim: que vergonha. Como que ela tem coragem de fazer isso, jogar essas moedinhas? Versão minha, tá, queridos? Mas o que Jesus disse? Ela deu mais do que todos, porque ela não deu de sobra, ela deu o que ela tinha, ela valorizou o Deus dela e deu a honra, a prioridade primeiro para Deus. Não adianta você vir com um saco de dinheiro se o seu coração não vende muito. Não adianta você tocar bonito, né? Não adianta se o seu coração não está tocando Deus, querido. Não adianta você falar: não é glória a Deus, se o seu coração não toca Deus. Não adianta eu falar com os irmãos também se o meu coração não toca Deus. Deus precisa ocupar o primeiro lugar na nossa vida. Não é TV, não é time de futebol, não é o seu cônjuge, não são os seus filhos, não é o seu emprego, a sua empresa. Deus.
o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Sabe por que existem muitos pobres? Não estou falando pobres só de finanças, não. Que às vezes tem uma casa boa, um carro bom, mas vive na miséria. É porque não tem dado para Deus o primeiro lugar. São insatisfeitos. Não se contentam com o que têm. E não são gratos a Deus com o que têm. Porque Deus não está no primeiro plano. Se Deus fizer, a gente decanta, né? Ele é Deus. Se Deus não fizer, Ele continua sendo Deus. Mas nós vivemos uma geração mimimi. Uma geração onde me dá, me dá, me dá. Meu desafio para você nesta noite: coloque Deus em primeiro lugar. Honre-o. Ele tem que estar em primeiro plano. Enquanto esse moço estava servindo e adorando a Deus, o seu reino estava em paz e ele estava vivo. Quando ele resolveu abandonar Deus e servir a outros deuses e manter amizades indignas, Deus se distanciou dele. E os seus próprios oficiais, que tinham o dever de defendê-lo, o mataram. E imagina, para alguém que está ferido em cima de uma cama, você vai olhar e falar assim: é muita covardia. O que é muita covardia? Ele foi morto em cima da cama, ferido. Porque com Deus eu não brinco. Eu não posso falar que eu sou de Deus aqui, e amanhã, segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, eu não sou de Deus. Eu faço e aconteço sem ser de Deus. Aí no domingo eu não tenho que vestir minha roupa de crente, e tenho que ir. Não, querido. Aquela fala, Deus só quer o seu coração, isso é uma armação do diabo. Deus não quer só o seu coração, Ele quer você por inteiro. Anote isso com você. Quero convidar você a honrar a Deus em primeiro lugar. Quero convidar você a colocar Deus como prioridade na sua vida. Foi Ele quem disse: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. Como é que você faz para encontrar Deus? Buscando-o. Como você faz para ouvir Deus? Lendo a sua palavra. Não ouvindo causos. E nem tampouco mensagens motivacionais. A sua motivação não deve ser a fala de um homem, mas deve ser a voz de Deus no seu coração. Em nome de Jesus. E que assim seja, querido. Não abra mão de Deus por nada. Não abra mão de Deus por uma carreira. Todo mundo quer ser doutor hoje, doutor em alguma coisa. Doutor é pós de medicina. Tem muitos médicos que não têm doutorado, mas as pessoas chamam de doutor. Mas não é isso. Muitas pessoas querem ser muita coisa, só para aparecer. Se tiver que aparecer, querido, apareça diante dele. E sabe qual é o melhor lugar de aparecer diante dele? É lá no quarto, escondidinho, onde ninguém vê, como Jesus fala. Ele que te vê em secreto, Ele vai te recompensar. Vamos fazer isso? Vamos. Que assim seja na minha vida e na sua vida. Faça um exercício com você. Comece a exercitar isso a partir de hoje. Eu quero dizer para você, em todas as áreas, área emocional, na sua área física e também na sua área financeira. Porque quando você dizima e oferta na igreja, não vai fazer falta para você. Eu declaro no poder e na autoridade do nome de Jesus que não vai fazer falta.
Muitas pessoas retêm com medo. Você está com medo de quê? Você tem que crer que Deus vai suprir a sua necessidade. Não é Ele que te deu emprego? Não é Ele que te deu tudo que você ganha? Por que você não honra Ele com a primeira parte? Infelizmente, eu conheci, aí tem algumas pessoas que eu conheço, que pega lá, faz todas as contas. E no final, retira para Deus. Não, é errado. Pensou se Deus fizesse a mesma coisa com você? Primeira coisa, querido, Deus. Lá em casa, a parte de dízimos nem entra nas despesas, porque dízimo não é despesa. Deus permite eu ficar com 90% para mim. Mas se eu ficar com 100% daquilo que eu recebi, eu confesso a você que não vai dar certo. À primeira vista pode estar bem, mas daqui a pouco vai um furadinho. O que afunda o navio não são as crateras grandes, não são os grandes buracos. Porque os grandes buracos, quando você vê, você tampa, assim ou não? O que afunda o navio são as rachaduras, quase imperceptível, onde a água vai passando um pouquinho, passando um pouquinho, passando um pouquinho, e o navio vai afundar. Não espere. Feche todas as rachaduras. Coloque Deus em primeiro lugar na sua vida profissional. Coloque a obra do Senhor em primeiro plano, com o seu dízimo, com a sua oferta, para que em nome de Jesus Ele continue te abençoando e continue te honrando para a glória dele. Amém? Lembra desse menino aqui, esse moço, 7 anos, 6 anos ele ficou escondidinho, protegido. No 7º ano ele se tornou rei, e Deus abençoou sobremaneira o seu reinado durante 40 anos. Mas ele resolveu dar uma passeada do outro lado. Não é bom. Com Deus no barco, com Deus em primeiro plano, tudo vai bem na sua vida. Deus te abençoe. Pai, em nome de Jesus, eu quero que o Senhor nos ajude. Nos ajuda, Senhor meu Deus, porque humanamente sabemos que o ser humano é fraco, frágil, e é o Senhor quem nos fortalece. Então tira do meio de nós todo medo, porventura que há quando colocar o Senhor em primeiro lugar. Que sejamos audaciosos em não negar o Senhor por nada. Seja em casa, seja no trabalho, seja na escola, seja na nossa vizinhança. Que o Senhor continue sendo o primeiro. Que o Senhor tenha um lugar de honra na nossa vida. E que o Senhor continue sendo o nosso Pai. Se alguém aqui, ó Deus, nesta noite está com dificuldade de entender, que o Teu Espírito Santo possa completar esta mensagem. De que tendo o Senhor, buscando o Senhor, colocando o Senhor como primeiro, todas as coisas serão acrescentadas. Não significa que estaremos imunes às adversidades, mas significa que o Senhor estará conosco no meio delas. Aleluia. Por isso, ó Pai, tira do meio de nós todo medo, e que esse povo que se chama pelo Teu nome possa se instigar, possa orar, possa buscar a face do Senhor, se arrepender dos erros, para que o Senhor venha sarar a terra. Que assim seja, que toda a honra, toda a glória sejam colocadas primeiro e única e exclusivamente a Ti, ó Deus. E agora, Senhor, pela fé, eu quero junto com este povo também consagrar ao Senhor os nossos dízimos, as nossas ofertas, e pedir ao Senhor que venha abençoar a cada um que vai ter a oportunidade daqui a pouco de honrar ao Senhor com o seu dízimo e a sua oferta. Que o Senhor continue abrindo as janelas dos céus
e derramando sobre a vida de cada um as tuas mais ricas bênçãos, e que delas adiante a maior graça. Que assim seja, como cumprimento da tua palavra, no seio da tua igreja, no poder e na autoridade do nome